Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. Esdras 5:1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhe profetizaram. Esdras 5:2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Esdras 5:3. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador da além do rio, da Quen do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Esdras 5:4. Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Esdras 5:5. Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario. E então responderam por carta sobre isso. Esdras 5:6. Cópia da carta que Tatenai, governador da Quen do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam da Quen do rio, enviaram ao rei Dário. Esdras 5:7. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Acho que é o rei Dario, né? Rei Dario. Esdras 5:7. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Esdras 5:8. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Esdras 5:9. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Esdras 5:10. Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tudo declararmos, para que te pudéssemos escrever o nome dos homens que são entre eles os chefes. Esdras 5:11. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Esdras 5:12. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou seu povo para Babilônia. Esdras 5:13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Esdras 5:14. E até os utensílios de ouro e de prata do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Esdras 5:15. E disse-lhe: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Esdras 5:16. Então veio o dito Sesbazar, e pôs os fundamentos da casa de Deus,
que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Esdras 5:17. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia. Se é verdade, haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Ok, agora vamos ver alguns comentários que existem no capítulo 5 do livro de Esdras aqui nesta Bíblia. Diz assim: 5. Entre os versículos 1 e 5, o comentário é o seguinte: Deus restaurou o projeto de reconstrução. Os judeus perderam interesse no templo e foram cuidar de suas próprias casas, uma decisão que não agradou ao Senhor. Assim, Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para encorajar os judeus a continuarem a construção do templo, ao que eles atenderam. O governador Tatenai questionou o projeto de construção, mas desta vez a tentativa dos inimigos de interferir com a reconstrução não teve sucesso. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos ver o comentário do capítulo 5 de Esdras, que está entre os versículos 3 e 6. Diz assim: Da quem do Eufrates era a princípio apenas um nome geográfico para as terras a oeste do rio Eufrates, até o mar Mediterrâneo, incluindo Judá e Samaria. Desde o governo assírio até o domínio persa, essa expressão se tornou uma designação administrativa para a mesma região, que no reinado de Dario I passou a ser uma província separada, com um governador chamado Tatenai. Então, encerramos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. Há sempre uma palavra que nunca podemos deixar de esquecer de mencionar. Essa palavra é obrigada. Bem, então, até o próximo encontro, quando o Senhor assim o permitir. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal, A Leitura da Bíblia.